Então vamos lá, pessoal. Depois daquela aula introdutória, vou começar aqui com a matéria em si, né? Nossa missão aqui nessa matéria é ter os princípios, né, das propriedades dos materiais, saber como que a gente mede algumas propriedades que serão importantes para a aplicação dos produtos que a gente vai usar num processo de automação, né? Lembrando que a automação, muitas vezes ela vai atuar nos processos, então vai aplicar força, vai ter que sustentar algum tipo de peso ou fazer intervenções, né? Por exemplo, uma linha de pressão, uma linha de óleo, tudo isso envolve propriedades de materiais e que pelo menos o engenheiro de controle de automação tem que ter uma boa noção de como que essas coisas são medidas, né? Por exemplo, se eu tenho lá se eu tenho um robô, um braço robótico, esse braço robótico precisa sustentar uma peça uma porta de um carro, um painel de aço que vai ser colocado na montagem de um carro. Qual é a força necessária que esse robô precisa sustentar para que esse braço não entorte, né? Usando aqui agora ainda uma nomenclatura não técnica, né? Depois nós vamos mudar completamente a forma de falar. Ou essa base não entorte, ou pelo menos que ela não flexione, né? Então a gente tem termos no dia a dia que é flexionar, entortar, mas existem os termos técnicos que a gente precisa aprender, né? E durante a construção de um produto, né, seja ele um pequeno robozinho que você vai fazer para, sei lá, esses robozinhos de limpar o chão, né? A carcaça, as rodas, elas têm que ter propriedades compatíveis com aquilo que ela vai fazer, né? E engenheiro nenhum, né, principalmente engenheiro de controle de automação, não pode ser totalmente leigo nesse assunto. Ele tem que entender bem, né, quais são as forças que estão envolvidas nesses processos. Nessa matéria, como eu tinha dito antes, vocês vão ver os princípios do de como essas forças são medidas e qual a influência dos materiais nessas propriedades. Percebam, por exemplo, que na construção de um avião você tem uma série de materiais diferentes sendo aplicados em partes diferentes do avião, né? Cada uma tem o seu propósito. Algumas, por exemplo, as ligas de alumínio, o aço ou o titânio, aplicados, por exemplo, dentro das turbinas, possuem propriedades. Por que eu uso titânio e não o aço? Por causa das suas propriedades, né? Então, por isso é importante o estudo desses materiais, né? Por que eu não uso titânio em tudo? Porque também tem propriedades, tem outros materiais que vão ter propriedades melhores, né, em relação a aplicar o mesmo material, né? Então, este é o triângulo que a gente chama de o triângulo dos materiais, que vai reger toda essa matéria, né? Essa relação entre propriedade, estrutura e composição é algo que tem que estar no coração de vocês. Toda vez que eu estiver diante da aplicação de um material ou da decisão de aplicar algum material na minha construção ou naquele invento que eu estou fazendo,
naquela engenharia que eu estou aplicando. Toda vez que eu for pensar em alumínio ou aço, alumínio ou plástico, madeira ou qualquer outra coisa, eu tenho que saber responder, colocar dentro desse triângulo para responder. Qual é a propriedade que eu estou buscando? Né? Como que a composição do material influencia essa propriedade? De novo, essa propriedade que eu estou buscando, como que a estrutura vai mudar essa propriedade? Então sempre essas coisas estão correlacionadas. Quando vocês estão dentro de uma fábrica, por exemplo, de produção de materiais, isso aqui na nossa região isso é muito comum. Então quando vocês estão dentro de uma área de produção, por exemplo, você vai trabalhar numa usina siderúrgica, numa usina de peças de carro, numa, numa uma usina de beneficiamento de minérios, né, a Vale, ou qualquer outra coisa, ou qualquer uma dessas empresas. Lá vocês vão estar lidando com produtos, produtos que precisam ter certas propriedades. E essas propriedades, elas vão ser influenciadas, por exemplo, pela estrutura, né? E essa estrutura, ela é influenciada pela forma que ela é produzida. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando lá na Mannesmann, na, na área de controle dos, dos fornos de recozimento, nós vamos estudar essas coisas todas, mas nos fornos que aquecem os tubos para o processamento ou um pós-processamento. Você vai atuar na temperatura e essa temperatura ela vai atuar na estrutura do seu material. Nós vamos ver depois direitinho o que é estrutura. Existem vários níveis de estrutura, desde a estrutura que você vê até a estrutura que você não vê. Vai atuar na estrutura. Então quer dizer, mesmo que você fale, não, eu sou só o engenheiro de controle, eu tô só, né? Sou só o engenheiro que faz o controle do forno. Não. De novo, o engenheiro tem que ter esse olhar à frente. Ele tem que entender o porquê daquela estrutura. Ou como que ela influencia o seu produto. Até para que ele possa atuar, né? Não, eu quero, em vez de usar um perfil de aquecimento X com a temperatura aumentando dessa forma, vamos alterar para tal ponto, vamos atuar agora no ponto de resfriamento assim. Por quê? Porque você entende o que o seu processo influencia na estrutura. Outras vezes vai ser a composição, né? Como que a composição de posso dar um exemplo aqui, por exemplo, durante o processo de pintura, né, do, dos automóveis, hoje em dia se usa uma, um tipo de aço que durante o processo de pintura, quando o carro for pintado e é levado para dentro da estufa para secar, a temperatura que é controlada lá dentro, ela tem que ficar num nível que faz com que dentro do aço apareçam ali alguns pequenos cristais que a gente vai ver que vão ser usados para ancorar a estrutura, mas é uma mudança de composição. Você tem aço e depois você tem um crescimento de alguns cristais. E o controle, de novo, é feito pela pessoa responsável pelo controle. Mas ele vai estar atuando na composição do aço, né? Então, por isso é importante estudar essa matéria. Então, sempre lembrando, a gente vai estar vendo, pensando em propriedades,
Pensando em estrutura e pensando em composição. E como essas coisas se relacionam. Quando a gente está falando de estrutura, a gente pode estar pensando em estruturas macroscópicas, ou seja, eu tenho aqui esse parafuso. O parafuso tem uma estrutura macroscópica, né? Ele tem um tamanho, né? Ele tem um formato da cabeça do parafuso, ele tem um espaçamento entre a rosca, né? A rosca também tem um formato. Tudo isso influencia a sua aplicação, né? A gente tem roscas específicas, roscas mais finas, roscas mais grossas, para aplicações diferentes. Isso é uma estrutura macroscópica, né? É a mesma coisa eu pensar, vou usar o braço de robô, vou colocar um braço mais grosso ou mais fino? Uma estrutura macroscópica. Existe uma estrutura que ela é também macroscópica, a gente ainda chama de macroscópica, por mais que você tenha que usar ali um microscópico, digamos assim, um microscópio para ver, que é a estrutura que está quando você consegue enxergar alguns milímetros. Então, hoje em dia tem até algumas câmeras que você coloca ou dos próprios celulares, né? Tem celular que aumenta. Você já consegue ver estruturas que são microscópicas. Percebam que essa estrutura ela já não a gente já vê mais do que aquilo que antes era aqui nesse parafuso, né? Eu já consigo ver que isso aqui, com esse aspecto brilhante aqui, liso, né? Não é tão liso, não é tão brilhante, né? Você tem aqui um padrão, né, do processo de usinagem de que isso aqui passou, e aí ele deixa essas irregularidades aqui, né? Essas irregularidades durante o uso do parafuso ele tende a soltar esses pedacinhos, né? Esses pedacinhos quando soltam, eles podem cair, por exemplo, você pensa no motor, ele cai dentro do motor, ele vai se misturar com óleo, ele pode parar em lugares aonde onde não deveriam, né? Por exemplo, entre uma engrenagem a outra, isso gera danos. Então, por isso que você tem filtros de óleo, né? Para evitar que essas coisas aconteçam, né? Ou seja, o mundo tem muito mais coisa do que a gente consegue realmente ver, né? Com a olho nu. Então, isso aqui é uma macroestrutura também. Agora, quando eu já entro no mundo da microestrutura, eu já tenho padrões também bem diferentes, né? E que não sei se vocês sabem, eu tinha uma ideia de que era assim. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas microestruturas de um aço. Pode ser o mesmo aço lá daquele parafuso, né? Como se eu estivesse fazendo um aumento aqui de macroestrutura, estrutura ou macroestrutura. Agora eu tô como se eu estivesse vendo só esse pedacinho aqui. Eu veria o quê? Eu veria, você repare que aqui está a escala, né? 50 micrometros. E aqui também uma outra escala, que deve ser um pouco menor, acredito que uns 20 a 15 micrometros. Então, um metal como aço, ele é constituído não de uma de algo contínuo, como se fosse uma lâmina que você vê assim uma, uma folha, né? Todo contínuo de material. Não, ele é feito de grãos, né? Essa estrutura aqui a gente chama de grão. E entre um grão e o outro tem uma estrutura
que a gente chama de contorno de grão. Muitos dos processos que, que a gente trabalha na indústria é exatamente para controlar o formato desses grãos, né? Quando você pega um metal, um alumínio e dobra esse material, o que dobra são esses grãos, né? Claro, aqui eles estão colados, né? Que não é que nós vamos ver mais à frente qual que é a diferença entre essa microestrutura, o que, que é um grão, o que, que tem aqui no meio. Já adiantando para vocês, aqui ó, a gente tem átomos bem organizados. E aqui no meio do caminho a gente tem átomos que não estão bem organizados. Tá? A gente vai ver em mais à frente. Mas tudo tem ligações atômicas sendo feitas, né? Mas repare, qual que é a tendência se você pega esse material aqui e dobra? Onde vocês acham que uma trinca ia aparecer? No meio do grão ou seguindo um caminho desse desse contorno de grão? É meio intuitivo, né? É intuitivo pensar que se eu dobrar isso aqui, a tendência vai ser que ele comece, ou será um bom caminho, ele passar pela onde já tem essas, entre aspas, trincas, né? Que não são trincas, tá? Trinca é outra coisa. Isso aqui é contorno de grão. Pessoal, dúvidas a respeito disso, é bom vocês irem deixando lá nos comentários. E importante lembrar também que a gente pode fazer aulas síncronas, né? Só depende aí de vocês acharem que a gente deve fazer aulas síncronas ou sobre assuntos diferentes ou uma certa parte da matéria. Fiquem à vontade aí para deixar nos comentários ou avisar. Bom, essas trincas, esses contornos de grão, então, fazem parte da microestrutura do material. Se eu agora ampliar mais um pouquinho, aqui tem uma estrutura um pouco diferente, né? Esqueci de falar. Esse material aqui é um material que não foi deformado, né? Quando eu acabei de produzir um material e ele ainda nunca foi dobrado, ou esticado, ou moldado, ele tende a ficar com as estruturas redondinhas, né? Agora, quando esse material já foi entortado, deformado, esticado, os grãos que antes eram redondinhos tendem a ficar. Então, se o material já foi deformado, a tendência é que aconteça o quê? Que esses grãos, como se fosse uma massinha, né? Só que tem que botar muito mais força que uma massinha. Se esse material que for transformado, ele era uma chapa, ele vai virar uma lâmina, algo fino. E a gente passa isso num rolo, como se fosse um rolo de pastel, né? Ou ali aquela rolo de macarrão, né? A ideia é a mesma, tá? Só muda a quantidade de força que você vai colocar e o que, que você tem, o que, que você precisa para que vire uma lâmina. Então, você tem ali, imagina um bloco de aço e quer transformá-lo em uma lâmina, como se fosse uma pizza. Então, o que, que vai acontecer com essa estrutura aqui? Ela vai ficar toda esticada, né? Os grãos vão esticar todo. Isso muda completamente a propriedade do material. Esse material aqui terá uma propriedade. E esse aqui, que os grãos agora estão alongados, terá uma propriedade completamente diferente, né? E é isso que a gente tem que saber que acontece. Se eu agora, continuando ainda na microestrutura, né? Se eu olhar agora esse material ainda mais de perto, eu consigo ver os grãos, vejo que os grãos têm uma certa diferença entre eles, né? Aqui agora eu estou usando uma escala de 10 micrômetros, né? Essa barrinha é 10 micrômetros. Então eu estou usando um microscópio eletrônico de varredura. Então eu consigo ver que
Existem padrões diferentes dentro dos grãos. Então, pensem bem, a gente nessa matéria de materiais, a gente tem que sempre imaginar a coisa a níveis cada vez menores, tá? Então, imagina dois materiais que vão trabalhar com fricção entre eles, né? Eles vão estar esfregando um no outro ou encostando no outro, como engrenagens, como partes móveis. Então, pensem, se você pegar ali, se pensar em duas coisas bem lisinhas, sei lá, dois, dois vidros, né? Você pega dois copos e esfrega um no outro. Pensando aqui numa uma imagem mais de casa, né? Pô, o material é muito liso, né? Você passa a mão ali na beirada de um copo de vidro, é muito liso. Só que se você fizer isso, é melhor não fazer, não quebrar o copo, tá? Mas se você esfregar dois pedaços de vidro, você vai ouvir um barulho. Poxa vida, o negócio é tão lisinho, não era pra isso aqui escorregar em cima do outro? Ou você tá lá almoçando, você pega lá a sua faca, o seu garfo, e vai cortar o bife, né? Ah, pô, a faca é lisinha, né? Por que que, por que quando eu passo em cima do prato de vidro que é super lisinho, escuta aquele barulho que dá até nervoso em alguns? Porque existe muito mais além do que você vê. Então, isso aqui, por exemplo, é a ponta daquela, pode ser a ponta daquele parafuso que era para ser super liso, né? Você olha assim, o negócio é até brilhante. Mas não, olha só, ele tem aqui alturas diferentes na sua superfície. Então isso aqui, quando esfregam no outro, o que vocês imaginam que aconteça? Né? Estão conseguindo pegar a ideia? Isso aqui vai gerar um atrito grande. Esse atrito pode ser tão grande que ele transforma energia cinética em energia sonora, que é o caso que acontece lá quando você está partindo o seu bife lá em cima do prato. Então, de novo, isso aqui, ó, esse tipo de estrutura está dentro, por exemplo, de sistemas móveis, sistemas de roldana, engrenagens, motores, né? É com isso que você está lidando. Então, por que que em alguns momentos você pode usar óleo? Por que que em alguns momentos você não deve usar óleo? Por que que em alguns momentos você pode usar óleo misturado com outra coisa? Por quê? Porque a estrutura, lá a microestrutura, ela é mais do que você vê. Então, o que é importante para o engenheiro? É que ele vá ampliando a sua forma de ver. Quando você olhar agora qualquer peça de metal ou materiais em geral, você vai olhar e vai ver assim, nossa, vai olhar para o seu computador aqui. Estou olhando para o meu computador aqui e ele tá até brilhando algumas. Então, eu quero que vocês possam ir ampliando essa visão, né? Quando vocês olharem materiais, bom, praticamente quando vocês olharem tudo ao redor, tudo tem um porquê, né? Se eu pegar aqui uma barra de alumínio, né? A princípio, pô, super lisa, brilhante, né? Olha aí. Eu tenho que saber que aqui eu tenho uma estrutura semelhante ao que vocês estão vendo aí, né? O que será que acontece quando isso aqui é dobrado, né? Se eu dobrei e ela ficou um pouco torta, mudou alguma coisa, né? Por exemplo, mudou aqui a estrutura. Antes era reto, agora ficou torto. Será que isso modifica a propriedade? Para a pessoa comum, isso não é importante, né? Mas para o engenheiro, ele tem que saber que isso pode acontecer, né? Nós temos que saber um pouquinho a mais, né?
Se você for num ferreiro, um cara lá que mexe com ferro, um serralheiro, faz portão, ele vai saber que vai mudar a propriedade. Vocês ainda vão ter que ter alguma coisa a mais. Você tem que saber que muda a propriedade e o que muda. Porque às vezes, dentro de uma indústria, você vai ter que propor processos, né, ou modificação de processos, ou de tempos de processos, né, somente no nosso caso, em que a gente lida com controle, né, mexer em tempos de processo, que vão controlar essas coisas. Gente, é tipo assim, imagina que você está trabalhando numa fábrica que faz, sei lá, a dobra dessa peça de metal aqui, ó. Tá? Uma fábrica gigante que fica onde você tem uma peça que dobra. Uma automação, tem lá, vai ter um atuador que dobra. A velocidade com que isso dobra muda a sua propriedade. Então repare que não tem como escapar. Se vocês estão lidando com coisas reais, digamos assim, não apenas com estrutura de dados, se você estiver trabalhando com estrutura de dados, você não vai se preocupar com isso, não vai trabalhar só com estrutura de dados, fazer programa, fazer software, fazer essas coisas. Né? Não consigo imaginar aqui o que seria. Mas se você foi para o mundo real, saiu do mundo virtual e foi para o mundo real, você vai acabar lidando com coisas físicas. E essas coisas físicas são materiais. E essas coisas materiais sofrem influência dos processos. Tá? Então, continuando aqui a níveis de o que é uma macroestrutura, o que é uma microestrutura, e vamos para o nível menor. Aqui agora a gente já está vendo uma nanoestrutura, tá? Então, imagina que eu estou pegando agora aqui um grãozinho desse e levando para o microscópio de força atômica, que é o microscópio que eu trabalho lá na UFMG, né? Então, ele é um microscópio onde você tem é como se fosse uma caneta, e essa caneta passa por cima do material, tá? Ou arrastando levemente, ou só chegando ali a poucos átomos de distância. E como um átomo sente a presença do outro átomo, esse material, essa ponta, ela sobe. Então é como se ela tivesse, eu tenho uma sonda, olha, isso por sinal é controle e automação completo, tá? Esse microscópio eletrônico eu já consertei ele 2 vezes. Como eu era bolsista, eu não estava prestando um serviço, né? Então eu só economizei dinheiro para o Estado brasileiro. Mas o conserto de um equipamento desse é 35 mil, 70 mil, porque tem ali uma, uma engenharia de controle e automação pesada, né? Super fina. Ali você tem uma pontinha, essa pontinha ela é feita de uma forma que, imagina o que é que tem na ponta da ponta de uma ponta. A ponta da ponta de uma ponta tem um átomo. Se a ponta for perfeita, a última coisa que eu tenho naquela ponta, se é a ponta mais perfeita, eu tenho um átomo. Então, se eu fizer uma ponta desse jeito, eu consigo pegar essa ponta e passar ela pertinho de cima do material aqui. E se eu tiver um sensor bem sensível, eu vou conseguir que quando essa ponta passar por cima desse sensor, ela vai sentir. E ela sobe um pouquinho. Ou ela sente uma força vindo até ela. Por quê? Porque o átomo está chegando mais perto. Então a pontinha sobe e desce.
E aí você tem uma matriz, você está coletando esses dados, você está fazendo uma matriz de pontos e você retira essa imagem. Então, essa imagem aqui, ó, ela tem 1 micrômetro de tamanho e 200 nanômetros de altura. Essa é a escala dela, 200 nanômetros. Acho que depois eu até vou colocar aqui algumas, algumas informações para vocês terem uma ideia de escala. Não sei se vocês têm ideia de escala. Vou colocar uns slides aqui para ajudar nessa parte de ideia de escala, tá? Então, 200 nanômetros. Muito pequeno, né? Quando a gente fala de átomos, você está falando ali na escala de... Nós estamos falando aqui da escala, sei lá, de 200 átomos, ou talvez 2.000, talvez 2.000 átomos, tá? 2.000 átomos. 2.000 átomos é um pouco. Né? Se pensar aí que a estrutura... Nós vamos ver aqui estruturas menores, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui agora eu estou vendo dentro daquela estrutura. É como se eu pegasse outro ponto aqui e olho mais de perto. Então agora eu tenho uma escala de 10 nanômetros. Né? Esse tamanho aqui é 10 nanômetros, aqui é 20 nanômetros. Isso aqui também é feito com aquele microscópio que eu estou falando com vocês. Repare que agora começam a aparecer outras estruturas no nível nanométrico. Né? Eu tenho aqui agora umas ilhazinhas com materiais diferentes, que a princípio tem aqui uma textura, né? Uma textura diferente. De novo, tudo isso é influenciado. A nanoestrutura influencia a microestrutura, que influencia a macroestrutura, que é influenciada pelo processo, que influencia as propriedades. Aqui uma estrutura de 200 nanômetros. E até o ponto em que eu consigo ver, por exemplo, uma estrutura com 1 nanômetro. Então, se essa barrinha aqui é 1 nanômetro, eu estou falando de ver um contorno entre um grão e o outro. Então aqui tem um grão com os seus átomos aqui organizados. E aí eu estou vendo aqui agora a beiradinha entre um grão e o outro. Então eu consigo até ver. Eu consigo ver padrões atômicos. Ó. Aqui tem um átomo, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Olha aqui. Olha como é que eles se organizam aqui, semelhante a uma colmeia, né? Então, aquele contorno de grão lá que antes você via como uma trinca, agora você vê como um emaranhado aqui de átomos que estão segurando um grão e o outro. Então, de novo, agora você já tem uma noção, né? Se eu pegar isso aqui e dobrar, o que será que está acontecendo aqui? Será que isso aqui rompe? Será que isso alonga? Né? Se eu estiver dobrando, provavelmente vai alongar. Será que isso fica mais frágil, fica mais forte quando dobra? É nisso que nós vamos chegar. Né? Opa, agora aqui eu fiz uma dobra grande demais. Ficou permanente. Uai, é engraçado, agora eu não consigo voltar. Ó, ficou, entortou. Por que que antes eu conseguia voltar e agora aqui eu botei tanta força que dobrou e não volta? A gente vai ter que saber explicar até o fim. Né? A gente vai ter muitos porquês. E eu espero que vocês tragam também muitas dúvidas e muitos porquê das coisas. Tá bom? Então, de novo, aqui ó, a gente está vendo agora uma nanoestrutura e já quase uma estrutura atômica. Né? Estou vendo aqui padrões de átomos. Né? Se eu pego, por exemplo, aqui é uma estrutura que geralmente se usa para demonstrar que a gente consegue ver átomos, né? Ou padrões atômicos. Você pega uma folha de grafite, ou geralmente o grafeno, né? Que é a folha do grafite.
Você vê claramente aqui que os átomos são organizados em padrões. Veja aqui que não, você consegue perceber que não é aleatório. A posição do átomo não é aleatória. Não é como se eu pegasse uma bolinha de um monte de bolinha de gude ou bolinha de ping-pong, soltasse e elas vão ficar naquela posição. Não, elas, como elas têm uma tendência, como elas interagem entre elas, né? O átomo tem uma interação atômica, né? Elas vão se organizar num padrão, né? Esse padrão aqui da estrutura do desse tipo de grafite ou de estrutura de carbono é esse padrão aí, ó. Esses sistemas alinhados aí, tá bom? A gente vai ver sobre estrutura daqui a pouquinho, sobre estrutura atômica. Mas, de novo, isso organizado assim, organizado de outra forma. Ah, aqui tem uma questão boa, muito boa, que depois a gente vai voltar nela. Vamos imaginar que a gente tem essa estrutura aí, essa estrutura atômica aí, né? Se eu por acaso fizer pegar esse material aqui, ó, e puxar ele nessa direção aqui, ó, na direção, deixa eu ver como é que eu faço isso para aparecer para vocês aí. Eu quero puxar ele nessa direção e nessa direção aqui, ó, na diagonal. Vamos fazer melhor ainda. Eu quero puxar esse material na mesma direção que está esse padrão aqui, tá? Vou puxar e vou aplicar uma força. Deixa eu ver se eu consigo fazer a força ficar igual ali, ó. Quero fazer essa força. Nossa, é tudo torto, né? Não, não. Deixa eu ver mais pra cá. Quero fazer a força assim, 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 assim. Não consigo fazer, ó, isso aqui, ó. Quero puxar ele assim, ó. Assim. Vocês acham que vai ser diferente se eu puxar ele assim? Provavelmente vai ser, né? Porque existe um padrão aqui de como os átomos estão alinhados. E aqui tem um outro padrão. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença quando eu estou trabalhando com materiais. Como que os átomos lá dentro estão organizados? Então, se eu vou trabalhar com essa barra de alumínio, eu vou criar um processo de automação que transforme essa barra em, sei lá, em um U. Então eu vou dobrar, eu vou puxar, eu vou, como que eu vou aplicar força aqui nesse negócio? Eu vou aplicar, em qual velocidade que eu vou aplicar, em qual direção que eu vou aplicar? Tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. Por quê? Porque lá, desde o mundo macro até o mundo atômico, os materiais mudam, né? Você vê que aqui no mundo atômico, se eu tiver aqui formas diferentes de aplicar a força, pela própria estrutura dos átomos vai ser diferente a resposta, né? Bom, e por fim a gente chega na estrutura subatômica, né? Que é agora a gente olhando aí o átomo e, e pensando aí nas propriedades que ele tem de cada tipo de átomo, né? Eu vou mais para frente ter um capítulo dessa matéria que vai falar só das estruturas, das propriedades elétricas principais para nós e o porquê delas. Então a gente vai aprofundar mais isso aqui. Mas de qualquer forma, se nenhum de vocês for trabalhar com sistemas nucleares, né, ou usina nuclear ou alguma coisa relacionada à radiação, a estrutura mais importante que vocês vão ter em mente é o elétron, né? Porque que o elétron ele é a parte, digamos assim, que está mais afastada do núcleo.
Acho que eu falei isso com isso numa época que eu tava falando com você sobre. Não falei com vocês, falei para outra turma. Mas é só lembrando isso aqui, né? Quando a gente está falando de átomos, a gente, se a gente pensar no átomo como um, um campo de futebol, a gente vai a gente vai pensar o seguinte, que todos os elétrons, o espaço ocupado pelos elétrons em volta do núcleo, tá? É o equivalente a essas pessoas que estão aqui em volta. Imagina que os elétrons são essas pessoas que estão ali torcendo para o time, né? Os elétrons estão ali girando, né? Tal, vibrando mesmo como torcedor. E a gente pode pensar que o átomo, o núcleo do átomo, é uma formiga, uma pequena formiga lá no centro do campo. Esse é o poder que tem. Porque quando a gente olha essa estrutura do jeito que ela está aqui, a gente acha que eles estão pertinho, né? Ah, não, aqui está o núcleo com os elétrons, ó, com os nêutrons, os prótons, e a gente acha que os elétrons estão girando aqui pertinho. Pode parecer uma coisa boba, mas ter a noção de que esse elétron, na verdade, ele está muito longe, faz muita diferença para propriedades elétricas, ok? Por que, que um material é condutor e outro é isolante? Por que, que os metais são bons condutores? Por que, que a gente consegue fazer com que os elétrons caminhem, né, as cargas elétricas caminhem pela fiação e tal? Está relacionado que os elétrons são essas estruturas que estão mais fáceis, estão mais longe. É muito mais fácil lidar com elas do que estruturas atômicas, né? Por exemplo, para eu quebrar esse átomo aqui, eu preciso fazer uma reação de fissão nuclear que gera, por sinal, um grande calor. Eu vou precisar lá de uma partícula, de um nêutron de alta velocidade que consiga chegar aqui e quebrar essa estrutura. Aí fizemos uma fissão nuclear, que é o que acontece dentro das usinas nucleares e nas bombas atômicas, né? De primeira geração, né? As outras bombas são feitas por fusão nuclear. Mas toda bomba de fusão nuclear tem uma bomba de fissão também. Então, muitas das propriedades elétricas que nós vamos estudar estão relacionadas aos elétrons. Por exemplo, por que o material mais por que o alumínio é um condutor de calor melhor do que o aço e pior do que o cobre? Você vai usar um dissipador de calor de cobre, é melhor do que o de alumínio. Por quê? Né? Isso tem a ver com a estrutura atômica, hein? Dos materiais. Tá bom? Então é por isso que eu falei que essa matéria acaba tendo um pouquinho de química. Porque daqui pra frente, eu vou até colocar um outro vídeo que eu tô um pouco preocupado. Como a gente não é aula ao vivo, a gente às vezes não tem bem o feedback, né? Então eu vou colocar coisas a mais aqui pra. Eu vou colocar uma outra aula agora, rapidinha, só para vocês terem ideia do tamanho, pra vocês terem noção do que é os tamanhos, os micrômetros e tal, pra vocês terem uma ideia de escala, se vocês não tiverem, tá? E, e depois então nós vamos passar para propriedade. Então, tudo isso que eu falei aqui para trás, nós estamos falando de estrutura. O que é estrutura? Estrutura é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Quando alguém falar para você de estrutura, você tem que perguntar para a pessoa ou descobrir qual o nível de estrutura que a pessoa está falando. É a macroestrutura? É a microestrutura? É a nanoestrutura ou é a estrutura atômica? Então, estrutura, quando a gente for pensar, é tudo isso, né? E
Em alguns momentos a gente vai estar preocupado na macro, outras vezes está preocupado na micro, outras vezes tá preocupado na nano. Isso é o conceito de estrutura. Entendeu?